Estamos de volta. E assim, a TV, claro, é feita de coisas boas, que nós tivemos uma entrevista aí que você pode se precaver, pode prevenir suas doenças, mas também tem a desgraceira de Brumadinho. E o Aurélio Coutinho, que é socorrista, esteve lá por livre e espontânea vontade como voluntário e vai nos contar um pouquinho a mais de coisas que a gente não consegue nem imaginar que aconteceu por lá. Tudo bem, Aurélio? Tudo bem. Ficou quantos dias lá? Eu fiquei 8 dias. 8 dias, 8 né? dias. 8 dias você deve ter visto coisas que você talvez não imaginasse ver na sua vida. Eu, nesses 14 anos que eu trabalho como socorrista, foi o maior evento que eu participei. Se é que dá para se chamar de evento, mas a maior situação, né, de catástrofe que eu participei. E realmente foram situações que eu presenciei, que eu participei, que eu não tinha vivido ainda. Serviu, claro, como um aprendizado imenso, porque de tudo você tira um aprendizado, né? E se Deus quiser que não aconteça de volta. Mas realmente foi algo que eu não tinha mas visto a ainda. probabilidade de acontecer é 90% de acontecer novamente, porque está existe o risco. sendo dando alerta em todas em outros pontos, principalmente em Minas Gerais, em que a Vale é a mentora desses locais e que há a possibilidade de estourar também, mas como dizia de Brumadinho, que não estava tudo sob controle, que estourou da noite por dia, então não estava tão sob controle assim, não é? O nível do Córrego do Feijão não era tão alto quanto as outras barragens que ainda não romperam. E tomara que não, né? Mas, Aurélio, assim, me parece que tem um exército grande de voluntários lá, não é? Tinha. Assim, o pessoal que, na verdade, foi um grande número de pessoas, no intuito, eu quero ir lá na lama, eu quero ir lá no ponto do sinistro para ajudar nas buscas e tal. E assim, como o capitão Felipe, que era o gestor dos voluntários naquela semana pelo menos, ele pediu que fossem voluntários, que fossem profissionais nesse sentido. Porque é o teu caso daí, que é socorrista. Exato. Porque lá foram pessoas... socorrista, digamos assim, que conheça o que está fazendo, nesse sentido de busca e salvamento. Porque me parece que lá os voluntários que devem ter ido do Brasil todo foram de todas as profissões, não é? Foram assim, com a simples intenção de ajudar. Sim, não. Ele falou que realmente na boa vontade teve muita gente. E foram aproveitados em todos os sentidos, até na questão, principalmente na alimentação, que ficava 24 horas por dia, no transporte, em tudo, na logística, no almoxarifado. Então, existia um acampamento que as pessoas ficavam, é isso? Sim, na universidade, na ASA. Lá os voluntários se alojavam? Não, eles foram alojados em toda a região, até Belo Horizonte tinha gente lá. Então, tinham carros que iam buscar, que a Vale teve que disponibilizar, em todos os locais, universidades, igrejas, onde tinha muita gente. Então, e todos foram alocados em suas devidas funções, né? Quando eu cheguei lá, eu me apresentei conforme as minhas aptidões, né? E o capitão me alocou diretamente. Já está passando, enquanto ele estava falando, está passando umas fotos. Vocês podem ir passando, Júnior, olha. E aí, assim, mas nesse segmento, aí as pessoas iam lá, se apresentavam, o que sabiam fazer, e eram divididos os grupos. Isso? Você chegou a ir para a lama, então? Sim. Tem as fotos. Aí é você? Até. Sim, sou eu. Aí é bem o ponto do sinistro. Aí é o ponto zero, onde a gente se alocava para sair, né? Aí são algumas fotos durante as buscas, né? Porque eu estava com um grupo de Manaus, grupo Sussuarana. Eles são especialistas no resgate em selva. Então eles vieram também como voluntários de lá e eu fui alocado junto com eles. Esse é um dos comandantes lá. Esse é um desenho de criança que tá. Ali é um carro. A desgraça é muito maior do que a gente imagina, então, né, Aurélio? Assim, pelo muito menos, maior. Assim, maior. Aquilo que eu te falei, a gente não tem a nossa imaginação não consegue chegar ao ponto da desgraça que é. Porque a nossa imaginação chega a um ponto aqui, devendo por televisão e tal, é impossível que não mensurar. Chega até lá, né? É impossível mensurar porque é muito grande. A barragem é muito grande. Então, para levar locomotivas, caminhões imensos, prédios e afins, né? Imagina o que faz com o organismo, com o corpo comum, né? Levaram um rebanho de gado, cavalos, porque ali era uma área turística, era muito bonito. E ficou como vocês viram, ficou inteiro devastado.
Então é uma situação assim atípica, é uma catástrofe. Eu ouvi uma declaração de um sobrevivente que ele disse assim que ele estava lá na barragem, perto da barragem, em cima da barragem, e ele começou a ver o assustar do gado. Diz que o gado ficou muito agitado antes do rompimento. O gado ficou agitado e começou a ir de um lado para o outro, e eles tentavam descobrir o que era aquilo, e os pássaros também, quer dizer, os animais já estavam, então, prevendo que a coisa ia estourar dali a pouco, né? Essa sensibilidade animal, isso é né? fato. A fauna ali pressente mesmo que o sinistro, digamos, que vai acontecer, né? Primeiro que ele tem uma sensibilidade maior que o tremor da terra, né? Então, eles sentem mesmo. Agora, as pousadas, tudo que tinha... Era um vale muito bonito ali. Tem 20 metros de lama lá. 20 metros de lama, é um prédio. Nossa, 20 metros é então, muita lama. Tem muita gente que ficou soterrado lá embaixo. E não vai encontrar? De forma alguma. Não vai encontrar. Parou nos 150 desaparecidos aí. Acho que tem 190, né, desaparecidos, não é? E 150 achados. Teoricamente, sim. Teoricamente. Então, quer dizer assim, tem mais... Tem mais ainda desaparecidos. Ainda tem. Né? De repente, algum que não tenha sido cadastrado, alguma coisa nesse sentido, mas não, né, não é oficial ainda. Mas é muita gente ainda que falta. Que fosse uma pessoa independente. Né? Que fosse uma pessoa independente. Aquele filho. Claro, né? claro. Teve gente que perdeu a família inteira. Ó. Perdeu 3, 4 irmãos, primos, tio. Porque a cidade toda, ela é muito pequena. Todo mundo se conhece, né? E todo mundo tem alguém que é parente, ou tem 2, 3, a família toda que trabalhava lá. E foi na hora do almoço, né? Então, na hora do que pegou o refeitório, pegou todo mundo. Desde a função mais simples até diretores de primeiro escalão que estavam lá. Então, pegou todo mundo. Não foi algo que ia pegar só o pessoal mais simples. Não, pegou todo mundo. Então... E assim, por exemplo, comparando com Mariana, a destruição de Mariana destruiu muitas casas, assim, destruiu toda aquela vila. Né? Aí também houve destruição, além das pousadas, teve. Muitas casas foram... Tem fotos ali que tem que tem casas, tem telhados, a gente está dentro de uma casa uma hora ali que foi feita uma busca, mas não foi encontrado, só pertences pessoais, né? E tem uma casa que a gente encontrou, eu estou com um caderno de criança na mão. Vocês vão ver. Eu vi uma foto ali que você mostrou o desenho. São desenhos, né? Não foram encontrados também. Das pessoas da casa. A princípio, né? Até quando eu saí de lá. Porque se essas pessoas tivessem, por exemplo, saído, no sentido assim de fugir, elas já teriam voltado, já teriam teriam procurado, né? Claro. O apoio, né? Já teriam procurado o apoio. Ainda não. E dali para frente, daí a gente chegou, encontrou corpos nos rios, né? Segmentos humanos, braço, uma perna, uma cabeça. Um dia a gente encontrou num dos rios, no Rio Paraupeba lá, a gente encontrou um segmento fracionado, né? Um membro inferior com um pedaço do tórax. Nossa. E do outro lado o grupo Topos lá, que é um pessoal do México, um pessoal excelente para resgate também, acabaram achando uma cabeça. Então a gente achou, será que não é do mesmo, né? Mas estava muito longe um do outro. Isso vai tudo para avaliação, vai ser higienizado, lavado, retirado o DNA para poder saber se é mesmo, se não é. A força daquele barro, daqueles resíduos e tudo, foi cortando as pessoas, né? Teve gente que desintegrou. Que é uma lama com muito metal. Então ela é muito pesada, ela é, além de ser mega tóxica, né? Ela é muito pesada, então o que ela vai pegando, ela destruiu locomotivas. Então, o que faz com o corpo humano nem se compara, né? E, assim, com o passar do tempo, ela dá uma acelerada na decomposição. Então, daí faz aquele chorume, né? Porque tem animais, tem corpos, né? São humanos mesmo. Então, ele começa a ficar mais tóxico. Nesse ponto, foi dado toda uma estrutura quanto à medicação, quanto à profilaxia de doenças, né? Hepatite, leptospirose, tétano e assim por diante, né? Então, hepatite A, na verdade, né? que é na questão da contaminação biológica. Então, foi dado todo um respaldo nesse ponto. Todos que estavam lá
militares, Força Nacional. Porque entra em contato, lógico, né? Por mais que Não, existam 100%. aquelas roupas e tudo, 100%. mas entra em contato. Daí depois tem que fazer todo esse processo Ele para a respinga, pessoa. você acaba ingerindo, engolindo. então acaba acontecendo. Você acaba se ferindo, tem alguns ferimentos nas pernas, nos braços ainda, agora já tá bem, mas acaba sendo uma porta de entrada para a contaminação. Então, independente, a gente estava com roupa de neoprene, mas acaba passando. A gente passava por um processo de descontaminação depois, cada vez que voltava do trabalho em campo. Mas da mesma forma, não é 100%. Não é 100%. Então acaba contaminando e por isso que foi feita essa profilaxia toda. Mas, Aurélio, assim, por exemplo, você voltou de lá, você foi mais ou menos no meio, no início, quando você foi? No início. Você foi de voluntário, me parece que você foi até com despesas próprias, né? Ninguém te Foi, ajudou aí, né? Você foi com teu dinheiro. Foi do meu bolso. Porque foi de um dia para o outro. Eu vi que aconteceu no terceiro dia também. Você estava de férias ou pediu licença do seu trabalho? Não, eu estava entre uma folga e outra. Certo. Né? E foi aproximadamente no terceiro dia, daí eu fiquei incomodado com aquilo ali. Eu falei, eu sei o que fazer. Você sabe fazer, né? Eu sei Isso devia incomodar eu sei mesmo. que eu podia ajudar. Daí o capitão ainda falou que ele precisava de gente que conhecesse esse tipo de procedimento, né? Que ele é um pouco diferenciado dos outros tipos de resgate em si, né? E como eu trabalhei no rodoviário um bom tempo, a gente treina, sempre tem aquela educação continuada. Então, foi nesse sentido que eu pensei, eu vou. Pensei, vou tirar dinheiro do bolso e vou. Chegando lá, acho que no terceiro dia que eu estava lá, eu faço parte de um grupo escoteiro, aquele do movimento escoteiro daqui de Ponta Grossa, que é o GEPRIM, antigo já, né? O mais antigo, creio, da cidade aqui. Sou chefe escoteiro lá. E daí o pessoal resolveu fazer uma ação entre amigos aqui e realmente eles me ajudaram. Me ajudaram mesmo. Legal. Para que eu voltasse. Falei, até porque tem umas despesas depois com mais a medicação, que isso ia tudo sair do meu bolso, só que eu não pensei na hora. Falei, eu vou, depois eu vejo o que eu faço. Pelo simples fato de você saber que eu podia ajudar. E você chegou lá em que período dessa desgraceira toda? Eu cheguei no dia que o pessoal de Israel foi embora. Cheguei Mas na quinta-feira. Isso assim, na quinta-feira, então, era 5 dias que havia acontecido? Era o quarto dia. Você chegou bem assim, quando ainda estava... Não, tava tudo... acontecendo tudo. Eles encontraram 160, né? Quando eu cheguei lá tinha 40 e poucos corpos encontrados. Ainda aqueles resíduos não haviam endurecido ainda? Não. Ainda era tudo mole, Era um barro mole. Na verdade, você usa uma técnica para você não afundar naquele barro. Né? Tava tudo ainda... E estava chovendo muito ainda. Então tinha dias que era complicado até ir a campo, porque não tinha teto para as aeronaves, né? Então daí depois disso foi chegando mais gente. Então foi o pessoal da Força Nacional, o pessoal de São Paulo deu um apoio muito grande também, tanto na logística quanto pessoal, quanto equipamentos. Esse pessoal de Israel foi efetivo demais, pena que eles ficaram pouco tempo, né? Mas eles encontraram muita gente com os equipamentos deles lá. Então foi a pena que ficaram pouco tempo. O mundo ficou solidário, né? Com certeza, mas é algo agora, que assim, baseado depois mesmo, né? que você veio embora, o que você acha que aquilo ali vai acontecer com aquilo ali? Aquilo ali virou uma terra do nada, não vai... Aquilo ali foi inútil. Inútil. Porque é uma terra infértil. Não é uma terra, aquilo ali é lama. É lama contaminada, não só pelo resíduo humano, não tem problema. Aquilo ali vai absorver e tal. Mas tem muito metal, muito chumbo, muito níquel, muito metal pesado, né? Que adoece gado, que adoece rios, que adoecem pessoas. Então, é algo que não dá para você construir em cima. Que eles forem indenizar, as pessoas que estão indenizando aí 100 mil por pessoa desaparecida, não é nada perante a desgraça que eles fizeram ali em tudo. Segundo que eles passaram, que esses 100 mil foi uma ajuda de custo, só para sobreviverem. Tinha muita gente que sobrevivia do que estava ali, né? E agora, parece que ontem começaram as negociações lá para as indenizações. Nada, dinheiro nenhum paga, Quanto vale um filho?
Não, e quanto vale um filho, quanto vale uma terra que era sua, que você vivia dela, não existe o que pague isso. Você chega com um montante grande assim, não tem, vai devolver não vale uma vida, um terreno, então, nada. É algo que... Aurélio, obrigado pela sua presença aqui no programa, parabéns pelo seu ato aí, assim, de ser, vou me jogar e depois eu vejo o que acontece, mas eu queria estar em paz comigo, né? Você quis ficar em paz com a sua consciência e com o seu coração. Isso é muito bonito. Tem um videozinho, se eu não me engano, dá pra gente passar ainda, né, Júnior? Não, dá? Dá. Então, assim, a gente vai encerrando o programa aqui agora, nossa parte ao vivo, mas você fica com um vídeo só para você sentir. É claro que todos nós nos sensibilizamos e muita gente sofreu muito e sem ter essa possibilidade que o Aurélio teve de poder ir. Mas a gente só tem que torcer para que as nossas leis, a partir desse novo governo, endureçam mais com essas pessoas, com esses grupos que tiram nossas vidas, tiram nossas terras, tiram nossos entes e aí e ficam impunes. Continuam tirando, porque se o governo anterior não fosse uma porcaria, já teria punido tão fortemente Mariana que não teria acontecido essa. Mas como foi um babaca que não fez nada, tomara que esse não seja em relação agora a essa desgraça do Brasil. Você fica com o vídeo e a gente volta a se encontrar na segunda-feira ao vivo e amanhã no nosso reprise. Atenção, tropa, meu comando! Tropa, cedido! Em continência ao terreno, apresentar arma! In mist covered mountains, or a home now for me. But my home is a lowland, and always will be. Someday you'll return your valleys and your farm, and you'll no longer burn to be brother in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I witness your suffering as the battle raged high. And though they did hurt me so bad, in the fear and alarm, you did not desert me, my brother in arms. There's so many different worlds, so many different suns, and we have just one world, but we live in different